Sabe aqueles conselhos que se você tivesse ouvido um pouquinho antes, a sua vida teria dado um estralo muito mais rápido? São exatamente esses conselhos que eu quero dar pra você aí que tá ouvindo, independente da sua idade. No meu caso, se eu tivesse ouvido esses conselhos, sei lá, com os meus 18 anos ou até mais cedo mesmo, eu tenho certeza que a minha vida teria mudado muito mais rápido do que mudou. Pra quem não sabe, eu tô há mais de 6 anos, especificamente aí no mercado digital, né, realmente ganhando dinheiro com a internet. E, cara, eu não tenho dúvidas que se eu tivesse ouvido tudo que eu vou falar agora, lá atrás, esses 6 anos poderiam ter se encurtado em 2 anos, facilmente. Então a única coisa que eu quero ter em mente antes de já ir direto pro conteúdo aqui pra vocês é: eu gastei muito dinheiro, milhões e milhões de reais pra aprender tudo isso que eu vou falar, e não só dinheiro, mais importante do que isso, eu gastei muita energia, muito tempo, quebrei muito a cara, tive que fazer muita coisa errada pra entender o que dá certo. E é o que eu quero passar aqui pra vocês. E isso vocês vão entender que vai se aplicar não só para o sentido financeiro, né, para você enriquecer rápido, mas para prosperidade mesmo, no geral da sua vida. Para você atingir os objetivos que você quer, independente de quais sejam. O primeiro conselho é baseado em uma frase que diz: você precisa ter a humildade e a força de vontade de querer desaprender tudo o que você aprendeu até agora. E eu sei que isso é dolorido para muitas pessoas, porque, pô, você já tem uma certa idade, né? Você já aprendeu muita coisa até aqui. E quando alguém chega para você e fala assim, cara, você precisa desaprender tudo que você aprendeu, é foda. Como que você vai simplesmente querer quase que jogar no lixo todas as suas vivências, todas as suas experiências, todos os seus aprendizados? É foda ouvir isso, eu sei. Mas o que acontece aqui é, se você não está aonde você queria estar hoje, é porque tudo o que você aprendeu, ou pelo menos a grande parte do que você aprendeu, não vai te levar até onde você realmente quer. Porque se levasse, você já estaria onde você quer. Então a gente precisa ter a humildade aqui de entender que as informações que a gente teve até então, né, aonde a gente se posicionou até então, para ouvir o que a gente ouviu durante toda a nossa vida, estava errado. Desde criança, sistema tradicional de ensino, nossos pais, nossos avós, ou seja lá quem te criou, eles te criaram com uma cabeça de outros tempos e muito provavelmente eles não têm a vida que você gostaria de ter. Então o que eu quero que vocês notem aqui é: tudo que você faz hoje, todas as ações que você toma hoje, até obviamente, né, acredito eu, com o pensamento de, puta, eu tô fazendo diferente aqui, eu vou chegar, eu vou conseguir chegar lá, eu vou fazer as coisas, vai dar certo. Cara, a notícia triste aqui é: você tá tomando essas atitudes no presente baseado no que você aprendeu no passado. Ou seja, aqui se dá praticamente um looping infinito. E aí depois de um tempo você se vê quase que na estaca zero ou com um progresso pequenininho e você não entende o porquê, porque na sua cabeça você estava tomando atitudes diferentes, mas é diferente até certo ponto. Percebe a armadilha aqui? Então a parada é, você tá no presente, mas ao mesmo tempo todas as suas ações no presente, elas são baseadas no passado. Então você não tem como chegar num futuro que você realmente quer dessa forma. Por isso a importância de ter a humildade de querer desaprender tudo, de começar realmente a pensar com outros olhos, consumir novas fontes de conhecimento, se posicionar de maneira mais inteligente, começar a dar mais ouvidos, estudar mais, pesquisar mais sobre coisas que talvez você não queira, porque é meio desconfortável, e é normalmente aí que está o ponto que você precisa mais se desenvolver. É aquilo, o que vai te colocar no próximo nível é diferente de qualquer outra coisa que você já aprendeu. Tenham essa cabeça, tenham essa mentalidade. Segundo ponto, e aqui talvez vocês já comecem a me chamar de pirado, se é que vocês já não estão pensando isso agora, né? Mas o segundo ponto é: você precisa diminuir o nível de importância que você dá para as coisas. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem um boné, esse boné aqui, e eu falo pra você assim, ó: irmão, joga o boné pra cima e pega. Qualquer um consegue fazer isso, certo? Se você fala isso pra uma criança de, sei lá, 4 anos, ela vai conseguir jogar o boné pra cima e pegar ele, certo? Agora, se eu mudo essa situação, se eu pego, sei lá, o seu celular, o seu notebook, o seu computador, sei lá, alguma coisa que é realmente muito importante pra você. Vamos supor que seja o seu celular, que você parcelou em sei lá quantas vezes, pagou caro,
tudo da sua vida tá aqui, todos os seus contatos, todas as suas fotos, suas lembranças, algo que realmente é importante para você. E além disso, eu te coloco no topo do prédio mais alto da cidade que você mora. E eu te coloco bem na beirinha ali daquele prédio. Tem que se equilibrar ali. E eu falo para você fazer a mesma coisa agora. Joga o seu celular para cima e pega ele. Você concorda comigo que vai ser extremamente mais difícil você fazer isso do que se você tivesse sentado aqui com algo que não tem tanto valor, não é tão importante pra você? Faz isso aqui simples, ó, você nem pensa, você joga pra cima e pega. Agora, se eu te coloco nessa outra situação, com o nível de importância ao redor, né, muito mais aumentado, o que era simples fica extremamente difícil, porque você sabe que se você der uma gaguejadinha ali, você cai e morre, por exemplo. Ou você deixa o celular cair, ele vai se espatifar, você nunca mais vai ver nada que tá ali dentro, você vai ter que continuar apagando o celular ali, vai ser péssimo. Então, por aquilo tudo, por essa estrutura ser muito mais importante, né, pelo nível de importância estar aqui no alto, aquela tarefa que era simples, fica extremamente difícil. E isso acontece para tudo. Se você dá muita importância para, sei lá, ficar rico, ou então para encontrar o amor da sua vida, se você dá muita importância para isso, naturalmente, para você conseguir chegar lá, vai ser muito, muito mais difícil. Eu não tô falando que vai ser impossível, eu não tô falando que você não vai conseguir, mas vai demorar muito mais para você conseguir. Ou então você vai ficar, cara, você vai ficar tão exausto que muito possivelmente quando você estiver até perto, né, sem saber, você vai desistir, porque você já tá esgotado, você já tentou de tudo. Ai meu Deus, nada dá certo para mim e tal. Por quê? Justamente porque você coloca o nível de importância nisso lá em cima. Então você tem que dar um jeito, e eu posso até fazer um vídeo me aprofundando mais nisso se vocês quiserem, mas basicamente a sensação que vocês têm que ter, o sentimento que vocês têm que ter aqui, seja por que vocês quiserem na sua vida, é um sentimento de desapego. É o mesmo sentimento que você tem quando você, sei lá, lançou o álbum da Copa do Mundo, você quer ir lá numa banca e comprar o álbum. Simples, né? Você vai lá, pega o álbum, compra o álbum e pronto. Ah, você foi na banca e não tinha o álbum, beleza, você vai na outra banca ali e compra o álbum. Percebe como é algo desapegado? No fundo ali você já sabe, você tem a ciência de que, cara, beleza, se eu for numa banca e na pior das hipóteses não tiver o álbum, eu vou em outra e pego. Não tem desespero aqui, não tem um nível de importância absurdo aqui. Então, tudo fica muito mais fácil. E como eu falei, se vocês quiserem que eu aprofunde mais e dê mecanismos para vocês realmente conseguirem diminuir esse nível de importância e, por consequência, chegar onde vocês querem de maneira muito mais fácil, muito mais tranquila, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, tá? O terceiro ponto, ele é extremamente relativo, mas eu acredito demais nisso. Não queira pegar super atalhos, nunca passe por cima dos seus princípios. Vou te dar um exemplo aqui no mercado digital. Você tem alguns caminhos totalmente sujos para fazer um super dinheiro rápido, né? Um super atalho, enganando as outras pessoas, por exemplo. Inventando super promessas mirabolantes que no fundo não existem, mas você lá, você vai dar o seu jeito de convencer, de enganar essas pessoas a comprarem o seu serviço, o seu produto, o seu infoproduto, seja lá o que você estiver vendendo. E isso aqui tem dois pontos. O primeiro ponto é para quem acredita em karma, em energia, tudo que vai, volta. Tudo que você solta, uma hora volta. Pode demorar para voltar? Pode demorar para voltar, mas você pode ter certeza que vai voltar. Todo o dinheiro que você consegue dessa forma pesada, essa energia volta carregada para você. Então é um karma que, querendo ou não, você vai pagar uma hora. Vai chegar a sua hora. Presta muita atenção no que você está fazendo da sua vida. Defina bem os seus princípios, o que você acha certo, o que você não acha certo. Toma muito cuidado com os ambientes, com as pessoas que você está conversando, porque é aquela história, se você convive com 5 pessoas que dão um golpe a rodo no mercado digital e eles estão vivendo ali, gastando um monte de dinheiro todos os dias, ali numa abundância financeira, se você andar com essas 5 pessoas que são assim, depois de um tempo você vai começar a achar que aquilo é normal. E isso acontece com muita gente no digital. Muita gente se perde feio assim. Então, esse é o primeiro ponto, que é para quem acredita, como eu falei.
E o segundo ponto é, a verdade é que esse tipo de coisa, esse tipo de negócio, ele não é sustentável. Quando você faz esse tipo de coisa, você não está construindo algo sólido, você não está construindo algo que pode ter um valor ali futuramente para você vender a sua empresa, por exemplo. Você está indo contra o tempo. Quanto mais você engana as pessoas, menos pessoas você vai ter ali na frente para enganar. Mais você vai ficar mal falado. Menos as pessoas vão acreditar em você ou seja lá no que você está vendendo. Tudo vai ficando mais difícil conforme o tempo passa. E isso aqui é matemática. Cada vez menos tem espaço para pessoas que estão mentindo e enganando as outras. Isso aqui é um fato. A lógica simples, racional, a que dá mais certo em qualquer tipo de negócio é: você tem que associar o seu cliente gastar dinheiro com ele tendo satisfação, com ele estando feliz, despertando emoções boas quando ele compra algo de você. Porque dessa forma ele vai comprar cada vez mais de você, vai indicar para os amigos dele, e aí quando você vai ver é uma bola de neve gigantesca e você tá rico. Então essa é a matemática simples, honesta e lucrativa de se fazer dinheiro aqui. E não só aqui no digital, mas em qualquer outro tipo de negócio que você vai fazer na sua vida. O quarto conselho aqui é: você precisa estabelecer objetivos, metas que são realmente da sua vontade. Não pode ter nada a ver com o externo. Vou te dar um exemplo. O cara ali sofreu horrores na escola, um monte de professora chamava ele de vagabundo, todos os amiguinhos chamavam ele de burro porque ele só se dava mal e não sei o quê. E aí, inconscientemente, você tem uma vontade na sua cabeça de: caraca, eu vou trabalhar para ganhar muito dinheiro para comprar uma Ferrari e passar lá de Ferrari na frente daquela escola e para esfregar na cara de todo mundo que eu venci, que eu não sou nada daquilo. Cara, tomem muito cuidado com isso. É exatamente aqui que vocês ouvem um monte de histórias de pessoas que ficaram ricas, milionárias, mas caíram numa depressão horrível, caíram, destruíram a própria vida. Eles até chegaram lá com muito esforço, com muita luta, isso e aquilo, com muita dificuldade, mas quando eles chegaram lá, eles viram que na verdade eles estavam meio que vivendo uma vida para os outros, tá? Então isso aqui é muito, muito complicado. A hora de você sentar com você mesmo, pensar, você com você mesmo, exclui qualquer coisa externa e ver o que você realmente gosta, o que você realmente quer para sua vida, independente do que qualquer pessoa vai achar ou não vai achar, independente de qualquer fator externo. Quando você tem isso muito claro para você, as coisas também vão ficar muito mais fáceis, muito mais tranquilas. Então para pensar aí, cara, como que você se enxerga, qual é a vida que você se enxerga ali que vai realmente te dar aquela sensação boa, aquela sensação de leveza, que vai transformar a sua vida em uma festa todo santo dia, só por você estar vivendo a vida do jeito que você realmente quer, e não do jeito que o seu pai quer, que a sua mãe quer, ou do jeito que você vai conseguir causar inveja nas pessoas, tá? Tomem muito cuidado com isso. Quinto conselho: ignore respeitosamente conselhos construtivos de pessoas que não construíram o que você quer construir. Vou te dar um exemplo. Você tem o seu pai ou a sua mãe ou os dois aí ainda vivos e eles realmente te amam muito. Vamos colocar isso aqui, né? Eles te amam muito, eles querem o seu bem. Porém, eles vivem uma vida que você não quer, que você não se contenta, você não se vê daquela forma. Muitas das vezes eles deram o máximo, deram o sangue para poder te dar tudo que eles podiam te dar ali. Um ensino, comida na mesa, seja lá o que for. E aí eles vão, desde o início, é óbvio, do jeito deles, te criando da maneira que eles acham melhor. Só que, se você seguir todos os conselhos deles, das duas uma, ou você vai terminar ali a sua vida, ou quando você se der conta disso, totalmente infeliz porque você vai estar vivendo a vida do seu pai ou a vida da sua mãe, ou você vai conseguir chegar no máximo até onde eles chegaram. E se isso tá bom pra você, beleza. Agora, se você quer mais, se você quer realmente uma vida abundante, você quer prosperar com força, você não pode ficar ouvindo conselhos de pessoas que não chegaram lá, porque não tem sentido. Eles não têm a fórmula, eles não sabem exatamente o que você precisa fazer. E fora a questão do tempo, são outros tempos, né? São outros tempos. Na época lá dos meus pais, por exemplo, se eles comprassem um monte de imóvel a preço de banana, hoje eles já estariam super ricos, multimilionários. Hoje, o cenário é totalmente outro. A maneira de fazer dinheiro é outra. O jeito que o dinheiro circula é outro. Tudo diferente. Uma economia totalmente diferente. Então, por isso que eu falo, ignore respeitosamente. Não é para você entrar em confronto
ficar brigando com aquelas pessoas ali que você ama e que querem o seu bem, porque elas fazem isso pro seu bem. Não adianta. É só você entender e internalizar que você vai precisar fazer coisas diferentes. Você vai precisar ouvir pessoas que chegaram aonde você quer chegar, tá? Agora, seu pai e sua mãe, eles têm um casamento muito lindo, harmonioso, um relacionamento que você quer pra você futuramente. Cara, conselhos nessa área, nesse âmbito, você deve sim ouvir demais e levar em consideração. Agora, no âmbito do dinheiro, por exemplo, se eles não têm o que você quer ter, você tem que ignorar respeitosamente. Sexto conselho é o seguinte: você não consegue o que quer perseguindo ou indo atrás desenfreadamente. Você consegue o que quer se tornando. Eu sei que isso aqui parece papo de coach, clichêzinho, que não sei o quê, mas essa é a mais pura verdade. O universo, a vida, ou seja lá como você queira chamar, o universo sempre vai dar um jeito de te colocar aonde você pertence. Vou te dar um exemplo. Perceba que eu sempre dou vários exemplos de situações reais para vocês entenderem, assimilarem com mais clareza, tá? Quantas histórias vocês já não viram de pessoas humildes que ganharam milhões e milhões e milhões de reais na Mega Sena, ou então aquele cara lá que um monte de gente ganhou no BBB um prêmio milionário e depois de pouco tempo, ou depois de um médio prazo ali, enfim, não importa, eles voltaram para a estaca zero. Eles voltaram a se endividar, eles voltaram realmente pro zero. Às vezes eles até voltaram numa situação pior ainda. Por quê? Cara, quando você faz R$ 1 milhão é uma coisa. Quando você ganha R$ 1 milhão, como por exemplo na Mega Sena, é outra coisa totalmente diferente. Você não vai estar preparado para receber aquele dinheiro. Se você hoje ganha R$ 5.000, R$ 1.000, R$ 1 milhão, cara, isso se traduz no que você é, no caminho que você escolheu, nos conhecimentos que você tem, no rumo que você está percorrendo. É só isso. Não quer dizer mais nada. É simplesmente o que você é. Vai se traduzir na sua prosperidade. É óbvio, isso aqui não acontece do dia para a noite. Não é de hoje para a semana que vem que você vai se tornar, começar a agir como um milionário do nada. E como um milionário eu digo pensamentos, tá? Então, requer um tempo, existe um processo aqui. E você não vai conseguir acelerar esse processo perseguindo desenfreadamente o dinheiro. Ai meu Deus, que não sei o que, cara. Não é assim. Você tem que absorver primeiro, você tem que se tornar primeiro. E aí vocês vão ver que o percurso, o processo vai ficar muito mais leve, muito mais tranquilo. Não vai ter aquela loucura, ai meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Não vai ter nada disso. Tem até uma outra frase que me lembrou agora, isso aqui que a gente tá falando, que é o seguinte: eu não lembro exatamente como é a frase, mas eu vou fazer um questionamento aqui pra vocês. O que vocês acham que é mais fácil? Você sair na rua aí tentando caçar a borboleta com algum acessório, com uma redinha, alguma parada dessa, ou você construir um jardim lindo na sua casa que vai ali atrair as borboletas pro seu jardim? O que você acha que é mais fácil? Para pra pensar um pouco, é exatamente a mesma analogia do que eu tô falando. Eu já presenciei várias conversas, inclusive quando eu não tinha dinheiro nenhum, quando eu tava nesse meu processo, conversas que me davam até uma coceira, tipo uma raiva, no sentido positivo, que eu ouvia uns caras que tinha muito dinheiro conversando, e os caras falavam como se dinheiro fosse vento, como se, vou gastar aqui sei lá quantos R$ 1.000 nessa janta aqui e tal. Os caras, eles não prendem o dinheiro, eles não ficam, ai meu Deus, eu fiz o dinheiro, agora eu vou ficar guardando. Não, porque eles sabem que quanto mais solta, mais volta. Se você tiver a mentalidade correta, se você tiver os conhecimentos necessários, as informações necessárias, eles não prendem aquela energia, aquele dinheiro ali com eles. Porque eles sabem que tudo que vai volta. Então, é mais ou menos nessa linha. Quando você tiver essa tranquilidade, quando você tiver entendido realmente como que o jogo funciona, cara, você vai ver. É outra parada. Sétimo conselho: quanto mais você tentar controlar tudo, mais as coisas tendem a sair do seu controle. É aquilo, né? Deus escreve o certo por linhas tortas. Então não tenta ficar remoendo, tentando entender 1000 vezes o que te aconteceu, por que te aconteceu. Ai meu Deus, porque eu sou muito azarado. Ai meu Deus, e agora? Puta, só acontece comigo essas coisas. Cara, não tenta ficar compreendendo esse tipo de coisa. O que te acontecer, ou seja, né, o que não está no seu controle, você tem que tentar tirar o máximo proveito daquilo, independente se foi uma situação trágica ou se foi uma situação muito boa. Você tem que sempre tentar tirar o máximo
de positivo das situações. Você tem que aprender com aquilo. Você não tem que ficar se martirizando e remoendo, porque isso só vai esgotar a sua energia. Você vai ficar mais cansado, você vai começar a procrastinar, você não vai querer fazer as coisas. Você começa a ir para um caminho que só vai para baixo. Vai te acontecendo cada vez mais coisa nessa linha. Porque você tá entrando nessa frequência. Você, cada vez que te acontece alguma coisa, você, ai meu Deus, tum, e vai acontecendo mais e mais e mais e mais. E é por isso que muita gente não consegue sair da estaca zero. Tem uma frase que eu gosto de falar muito com amigos meus. Cara, você precisa bugar o universo. Você precisa dar um jeito de fazer o universo olhar pra você assim e falar, caraca, esse cara é louco. Eu coloquei uma situação aqui ruim pra ele, eu coloquei alguma parada que tá fora do controle dele e que é ruim, é uma situação adversa, e ele deu risada daquilo, ele tirou o positivo daquilo. Cara, você percebe que não tem muito sentido, mas é assim que você tem que começar a agir. Porque aí você começa a ir para uma outra frequência. Você começa a tirar sempre o positivo das coisas. E as coisas vão acontecendo muito mais fácil. De maneira muito mais natural. Vão acontecendo coisas agora que não vão ser só coisas ruins. Vão ser coisas que, pô, vão te ajudar, vão te ajudar. Aí vai acontecer uma coisa ruim. E aí, dependendo de como você vai reagir, é o que vai ditar. Você vai para uma frequência assim, você vai para uma frequência assim. É mais ou menos por aí. E até puxando esse gancho, já vamos pro conselho 8. A sua energia é limitada, não a desperdice como a maioria. A grande maioria se sente desmotivado, não tem energia, tá cansado, não quer fazer o a mais, não existe o trabalho depois do trabalho, né? Por quê? Porque elas gastam energia no dia dela de forma totalmente inútil, que só vai levar ela para uma frequência cada vez mais baixa, como eu tava falando agora há pouco. Então vou te dar um exemplo. Você tá lá, sei lá, indo pro trabalho ou indo pra faculdade de transporte lotado e aí tá todo mundo suado, um monte de gente fedendo, te esbarrando e não sei o quê. E aí você já começa a ficar puto ali, caraca, vai ficar me esbarrando. Às vezes você até troca uma farpa com a pessoa, pô, sai de perto aí que não sei o quê. Ou então você tá no trânsito ali no carro, meu, você quase bate o carro, alguém buzina pra você e você vai lá, revida, xinga, abre o vidro, que não sei o quê. Tudo isso é energia. Ou então acontece qualquer outra situação ruim aí do seu dia a dia, você bate o joelho na mesa, na quina da gaveta, e você, ai caraca, puta que azar, meu Deus do céu. Você reage a tudo e de forma ruim. Você começa a gastar energia em coisas bobas do seu dia e você não percebe que você está gastando essa energia. E aí, conforme o dia vai passando, chega, sei lá, depois do almoço, você já está totalmente esgotado. Procrastina, não quer fazer mais nada e você não sabe por quê. Esse é o motivo. E o nono conselho eu vou dar para vocês aqui mais como uma forma de reflexão. Tem uma frase que diz mais ou menos assim: as pessoas mentem e os números nunca mentem. Então, antes de dar como verdade qualquer coisa que qualquer pessoa te fala, o que eu tô te falando aqui, por exemplo, você não precisa dar como absoluta verdade o que eu tô te falando. Você pode ir atrás, você pode fazer suas pesquisas, estudar, ir atrás de números para realmente validar. Será que aquela pessoa ali, ela tá querendo me manipular, talvez, de alguma forma? Será que ela tá querendo, ela tem alguma outra intenção? Ou às vezes, será que ela só tá falando um monte de coisa que ela ouviu em algum lugar, nem sabe se é verdade, mas ela tá falando ali com convicção e você acaba achando que é verdade, e aí você assimila uma informação, dá isso como verdade no seu subconsciente, e aí você começa a tomar várias ações baseado naquilo que você nem sabe se é verdade. Você percebe como são vários loopings que a gente vai caindo sem querer ao longo da vida, que resultam em você estar como você está hoje, provavelmente insatisfeito com a sua realidade. Então, é aquela história, falar até papagaio fala. Com palavras bonitinhas, com edições bonitinhas, com não sei o que lá, o cara coloca uma social aqui, uma gravatinha, tá atrás ali de um carrão, de jatinho, pô, né, da natureza humana, você já fala, pô, vou acreditar no que esse cara tá falando. Só que a verdade é que você não sabe o que tá por trás daquilo ali. Por isso, sempre façam as pesquisas de vocês, testem por vocês mesmos, vão atrás de números, porque os números não mentem. E se vocês gostaram desse vídeo, aquela história, deixa like, se inscreve e acima de tudo, o que eu mais valorizo aqui, eu vejo todos os comentários aqui desse canal. Então, dá o seu feedback, me fala se você gostou, se tem algum ponto desses conselhos aí que você quer que eu me aprofunde mais, que eu vou ler tudo com carinho. Tamo junto, forte abraço.